Bom, galera, então voltamos agora para o nosso terceiro vídeo. Vamos analisar aqui o caso concreto, seguindo as regras que a gente viu na aula passada, no vídeo anterior. Aplicar aqui o trecho da entrevista de Maria Tereza. Só lembrando para vocês que a linguagem ela é adequada à situação de comunicação, certo? E ela é adequada ao grau de instrução do falante. Então aqui nós temos uma pessoa que... Maria Tereza, escrava, ex-escravo, né, quando fez essa entrevista, já morreu há muitos anos. Então vamos observar se aqui no trecho da fala dela o verbo concorda, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, tal qual diz a regra. Veja bem, aqui alguém perguntou para ela o seguinte, olha... foi perguntado para ela o seguinte, aqui o repórter escreveu isso aqui entre parênteses para a gente entender a fala dela. Perguntada se lá tinha quilombo. Não entende a pergunta. A entrevista aqui foi uma entrevista verbal, oral, né? Então na fala a gente costuma não seguir as regras de concordância verbal à risca. Então é normal e é comum na fala essas regras não serem seguidas. Vamos ver aqui, ó. Coitado, vinha tudo amarrado. Primeiramente aqui a gente identificar quem é o sujeito do verbo coitado. Aliás, do verbo vir. Aqui eu tenho o verbo vir. Quem é o sujeito? Aqui é tudo. Tudo vinha amarrado. O verbo aqui ele não está conjugado, ele está na forma nominal. Ele está funcionando, está tendo a mesma função de um adjetivo. Então nós não vamos analisar a conjugação de amarrar nesse caso aqui, porque ele está na sua forma nominal. Então quando ela diz aqui que o sujeito vinha tudo, ó, aqui aliás o sujeito aqui é tudo, é como se tivesse dito assim, ó, tudo vinha. Verbo vir, eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Então nesse caso aqui o verbo vir está concordando perfeitamente com o núcleo do sujeito. Ó, o sujeito que é essa palavra aqui, tudo, e o verbo está concordando com ele. Aqui é uma expressão em terceira pessoa do singular. Ele, eu poderia trocar por ele. Ele quem? Tudo. O tudo é uma pessoa gramatical aqui no caso, né? Terceira pessoa, eu vou abreviar aqui, ó, pessoa do singular. Então o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do singular. E o verbo ficou vinha, então concorda. Nesse caso aqui houve a concordância. E até porque, galera, tem uma regra geral do caso específico que a gente vai ver mais adiante, quando eu tenho um sujeito composto formado por várias palavras e que essas palavras é resumida, o sujeito é resumido por uma dessas palavras, tudo, alguém, nenhum, ninguém. Quando eu resumo o sujeito com uma dessas palavras, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Eu digo assim, por exemplo, olha, o desânimo, a depressão, as mortes, as doenças, aí eu vou e resumo, isso tudo aqui é sujeito, certo? Da minha oração que eu estou criando agora. Aí eu resumo tudo isso aqui com a palavra tudo. Ó. A fome, a miséria, a depressão, a falta de emprego, tudo. Ó, aí eu resumi, tudo faz parte do atual momento, tudo. Então eu resumi o sujeito em tudo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. É uma regra que a gente vai estudar mais adiante nos casos do sujeito composto, que é aquele sujeito que tem mais de um núcleo, que a gente vai ver, tem suas regras próprias. Então nesse caso aqui o sujeito é tudo, o verbo ficou perfeitamente, adequadamente na terceira pessoa do singular, concordando com o núcleo do sujeito. O verbo está na terceira pessoa do singular. Ok, vamos ver agora aqui. Algemado também é o verbo na forma nominal. Esse aqui, ó, quando termina em ado, o verbo está no que a gente chama de particípio passado, e ele funciona como um nome, por isso que é chamado forma nominal. Então, não está conjugado. Ele está conjugado quando ele vai lá para a flexão de tempo, modo e pessoa. Aí a gente conjuga. Algemado também está na forma nominal. Aí aqui, ó, perguntada também está na forma nominal. Se lá tinha quilombo. Ó, essa forma aqui o verbo ter no lugar do verbo haver.
é uma expressão coloquial, isso aqui que a gente vai chamar de coloquialismo, uma forma informal. Aqui, se fosse num português padrão, aliás, se fosse num texto que exigisse uma linguagem formal, no lugar do tinha, eu deveria ter colocado o haver. Lá havia quilombo. Até porque isso aqui, ó, quando eu junto o lá com o verbo tinha, eu formo a palavra latinha, uma lata. Isso é o que a gente vai chamar de cacofonia, né? Num texto formal, essa construção aqui tem que ser evitada. Você não pode colocar isso aqui num texto que exija uma linguagem formal, latinha. Ou então, pelo português padrão, seria haver, o verbo haver. Lá havia quilombo. Tudo bem, mas vamos analisar, esquecendo essa questão da formalidade, o verbo e o sujeito. Até porque aqui o verbo haver ele é impessoal. Ele é impessoal, então ele vai ficar na terceira pessoa. É o verbo haver no sentido de existir, né? Existia. O verbo haver aqui no sentido de existir, o verbo haver é impessoal. Então ele não tem sujeito. Quilombo é o objeto do verbo, o sujeito aqui não tem. Então quando é um caso que a gente chama de verbo impessoal, não entra nessa regra ali, é um verbo impessoal. O que significa dizer? Que o verbo impessoal não tem a pessoa. Não tem pessoa. Então ele fica sempre na terceira pessoa do singular. É o que a gente vai observar também com os verbos que indicam fenômeno da natureza. Eles não serão conjugados. O verbo haver, quando ele é usado no sentido de existir, ele é impessoal. Aqui no caso foi usado o verbo tinha, mas era digamos assim, o correto, né? Seria o verbo haver. Lá havia. Então não tem sujeito, ficaria na terceira pessoa do singular, como está aqui o verbo tinha. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, né? Verbo ter. É no pretérito imperfeito, né? Pretérito perfeito é eu tive, tu tiveste, ele teve. Pretérito perfeito. Aqui é o pretérito imperfeito, a terceira pessoa do singular. Então, analisando do ponto de vista da concordância do verbo impessoal, a concordância aqui está correta, beleza? Aí aqui continua. Não entende a pergunta. Quem que não entende a pergunta? Ela. Aqui, ó, o sujeito aqui está implícito. Ela, a Maria Tereza, não entende. É o verbo entender. Eu entendo, tu entendes, ele ou ela entende. Terceira pessoa do singular. Então aqui foi seguida a concordância. Está na terceira pessoa do singular. Entende. Ela entende a pergunta. Então, porque aqui é a fala da repórter, né? Em Paraíba tinha tudo, ó, tinha novamente aqui no lugar do haver, havia tudo. É a mesma situação lá que a gente analisou aqui, ó. Vinha tudo, tinha tudo. Então tudo está na terceira pessoa, o verbo ter está na terceira pessoa do singular, certo? No sentido de haver aqui, havia tudo. Então, analisando da mesma forma que a gente analisou aqui, o verbo tinha, que se a gente for falar do ponto de vista formal, é uma linguagem informal, coloquial, por isso que é permitido o verbo ter. No entanto, se fosse cobrado uma linguagem formal aqui, deveria ser o verbo haver. Lá havia de tudo, né? Havia de tudo, seria o verbo haver na terceira pessoa do singular, beleza? Para onde eles fugiam, ó, agora aqui a gente vai analisar aqui, isso daqui merece uma análise. Para onde eles fugiam. Ó, aqui eu tenho eles, se a gente for olhar aqui em cima na nossa tabelinha, ó, terceira pessoa do plural, eles é a terceira pessoa do plural. Então, se eu digo eles, que está na terceira pessoa do plural, a concordância formal aqui com o pronome eles, que é terceira pessoa plural. O verbo que vier concordando com esse sujeito tem que também estar na terceira pessoa do plural.
Aqui, está na terceira pessoa do plural, o verbo é fugia. Eles fugiam. É uma pergunta, né? Para onde eles fugiam? Tá certo? Isso aqui, do ponto de vista formal da língua, não, né? Não está seguindo a norma de concordância verbal. Não é que a gente não está aqui corrigindo o modo como a Teresa falava. A gente está fazendo uma análise, entenda, do ponto de vista da linguagem formal. Aqui, se fosse para concordar, seguir a regra geral aqui, ó, que diz que o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Claro, o núcleo aqui só tem a palavra, o núcleo é ela mesma, né? O núcleo é eles. Está na terceira pessoa do plural, então o verbo deveria ter ficado também na terceira pessoa do plural. Eles, o quê? Fugiram. Eles fugiam, né? Para onde eles fugiam? Para onde eles fugiam? O verbo deveria estar assim, para onde eles fugiam. Porque se a gente for conjugar esse verbo, galera, vou botar aqui só para a gente analisar melhor. Deixa eu pegar aqui, vem cá, rapaz. Ó, conjugando esse verbo, tá no pretérito imperfeito, né? Eu fugia, tu fugias, ele fugia. Nós fugíamos, nós fugieis, eles fugiam, né? Eles fugiam. Então, eles fugiam no plural. Então, aqui não seguiu a regra de concordância verbal que diz que o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Então, deveria ter ficado assim no plural para concordar com o núcleo do sujeito que está na terceira pessoa do plural. Então, concordância verbal é isso. Quando a gente fala em concordância verbal, a gente está falando da concordância do verbo com o núcleo do seu sujeito. Vamos ver se a gente pega mais algum caso aqui, ó. Era no mato virgem. Ou seja, eles fugiam, era no mato virgem, né? É uma expressão coloquial aqui, né? Informal. Eles fugiam para o mato virgem. Era no mato virgem. Era para lá que eles fugiam. Vamos ver aqui mais alguma outra. Vai repetindo, né? Bom, aí aqui, ó. Eu fui criada na fazenda. Eu fui criada na fazenda Santa Teresa. Vamos analisar essa ocorrência aqui, ó. O verbo ser e o sujeito eu. Eu fui. Aqui sim está concordando, né? Eu fui, tu fostes, ele foi. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós somos, nós fostes, eles foram, né? Então aqui eu fui. Aqui sim tem a concordância. Ó, o sujeito eu, primeira pessoa do singular, e fui está na primeira pessoa do singular. Eu fui, foste, ele foi, né? Então aqui está concordando perfeitamente. O que mais aqui? Vamos ver. Ficavam lá no mato. Ó. Eles ficavam lá no mato. Então aqui o sujeito aqui está implícito. É eles, né? Eles ficavam lá no mato. Ficavam. Aqui sim está concordando com o sujeito que é eles. Fazia fogo no mato. Ó. Agora aqui ela já usou a linguagem. Vem aqui. Continua aqui, né? Às vezes eles vinham. Eles roubavam. Veja que ela concorda aqui perfeitamente. O sujeito, aliás, o verbo que é na terceira pessoa do plural. Aqui, ó, vinham e roubavam. Está na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito eles, que também está na terceira pessoa do plural. Perfeito aqui. Roubavam porco e iam comer no mato. Iam, ó, o verbo iam também. Aí agora aqui, ó, fazia fogo no mato para comer. Eles faziam fogo. Veja que aqui tem algo interessante na fala da Teresa, que é o que acontece na nossa fala, na verdade. A maioria das pessoas fazem isso. Isso demonstra que ela conhece a conjugação do verbo, né? A concordância verbal ela faz, em alguns casos, em outros casos ela relaxa na concordância, né? Então, em alguns casos ela diz, olha aqui, ó, eles vinham, roubavam um porco do Senhor e iam comer no mato. Conjugou perfeitamente, né, formalmente, o verbo com o núcleo do sujeito. Mas logo em seguida ela relaxa nessa concordância e diz: eles, né, fica subentendido aqui o eles, né, fazia fogo no mato para comer. Isso daí é perfeitamente possível na linguagem oral. Na linguagem oral a gente não segue à risca
as regras de concordância. A gente acaba quebrando e não concordando o verbo com o núcleo do sujeito, como tem que ser na gramática, como a gramática tem que ser. A gramática ela é muito rígida, né? Ela é muito cheia de normas. Imagine se toda vez que você fosse falar, você tivesse que estar lembrando disso e tá. A não ser que você já vinha, né, tornando isso bem natural. Bom, galera, então, para não alongar muito o nosso vídeo, essa aula aqui vai ficar por aqui, certo? É a nossa aula dessa semana, onde a gente viu aqui o gênero entrevista. Então, estamos vendo, começando o estudo do gênero entrevista. Focamos nessa aula na análise linguística, a questão da concordância verbal, aqui que é com as ocorrências no texto, que é uma entrevista oral, foi feita com a Maria Tereza, inclusive isso aqui está gravado, certo? Por isso tem aqui expressões coloquial, né? Uma linguagem formal, que é uma conversa gravada, então isso é normal, isso é comum. Na próxima aula, próxima semana, então, a gente vai ler aqui com atenção a entrevista do Milton Santos. Vamos conhecer um pouco do Milton Santos, um pouco mais da Maria Tereza, e tem algumas questões que a gente vai responder. Mas por enquanto é para vocês estudarem, leiam, revejam esse vídeo para vocês entenderem um pouco sobre verbo, concordância verbal, no caso aí a regra geral de concordância verbal, que diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa, tá bom? Na próxima aula então a gente aprofunda um pouco mais. Um abraço.